Agora vamos falar sobre um outro tipo de câncer de pele extremamente comum, que é o carcinoma espinocelular, ou carcinoma escamoso, ou carcinoma epidermoide. Como a gente costuma falar, o SEC. É um tumor maligno composto pela proliferação dos ceratinócitos da epiderme, como nós já falamos lá no início. E ele, diferente do basocelular, ele é capaz de originar metástases. É o segundo câncer de pele mais comum em pessoas claras. Ele possui diversos fatores de risco, sendo que a radiação solar é a mais importante. E a incidência do SEC está aumentando a cada vez mais, principalmente nas áreas fotoexpostas, como a cabeça e o pescoço. E é o que a gente vê aqui nesse paciente. Ele tem a pele muito destruída, muito fotodano, né? É um paciente que trabalhava em construção, então assim, exposto o dia inteiro. Ele tem 72 anos, ou seja, uma pele muito mais envelhecida do que aparenta. E aqui a gente pode ver um pequeno carcinoma espinocelular já iniciando aqui, já um pouquinho cerado no paciente. Então, nos pacientes mais claros, nos caucasianos, ele ocorre mais nas áreas expostas ao sol, como a cabeça, pescoço e dorso das mãos. E é uma condição que ela tem uma sua incidência alterada pela presença de lesões pré-malignas, ou seja, 97% dos carcinomas espinocelulares têm associação com ceratoses actínicas prévias, ou seja, a ceratose actínica é uma lesão pré-cancerosa, né? Como a gente pode ver nessa foto. Então, é uma paciente de pele muito clara, ela apresenta diversas pequenas crostas na face, que são lesões pré-cancerosas, e uma delas evoluiu para essa lesão exofítica, exuberante, grande, essa massa tumoral, tá? Que está localizada no lado esquerdo da frente dela e que é um enorme espino celular. Então, isso acomete mais as pessoas claras nessas regiões. Já as pessoas de pele mais escura pode surgir também nas áreas mais protegidas, tanto nas áreas expostas ao sol, lógico, mas também nas áreas protegidas. E normalmente ela se inicia como uma lesão única, a partir também de uma lesão pré-cancerosa. E quais são os fatores de risco para se desenvolver um carcinoma espinocelular? Basicamente 3. Os biológicos, ou seja, doenças geneticamente determinadas, as genosdermatoses, como albinismo, xeroderma pigmentoso, infecções pelo papilomavírus, principalmente os tipos 6, 11, 16 e 18, imunossupressões por diversos motivos, sejam doenças, sejam medicamentos, a presença de úlceras e cicatrizes, principalmente cicatrizes de queimaduras por fogo, alguma coisa, osteomielite prévia, doenças inflamatórias como lúpus. Os fatores riscos, o principal seria a exposição solar, na ultravioleta, mas também a exposição à radiação ionizante por algum tipo de tratamento, e fatores químicos como exposição ao arsênico, hidrocarbonetos, pacientes que trabalham em área rural, lidam muito com fertilizantes. E é importante lembrar que o carcinoma espinocelular in situ, ele pode se tornar invasivo se ele não for tratado adequadamente de uma pele, tanto da pele normal do corpo, como a pele da região das mucosas, ou sobre algum tipo de cicatriz. Então, no carcinoma in situ, a gente pode ter alguns tipos diferentes de tumores, como o verrucoso. Ele ainda pode surgir de lesões já previamente, como nós já falamos, ceratose actínicas, né? E também ele pode ser via de uma lesão hiperceratótica, que pode vir aumentando progressivamente o seu tamanho, tendo um crescimento radial e também vertical. Muitas vezes vai ser uma lesão que vai ter margens imprecisas, não se sabe bem quando o tumor começa, onde ele termina. Pode haver uma ulceração precoce, posterior a uma cicatrização, e ele pode também ter clinicamente formas diferentes, como nódulos, tumorações profundas, e está recoberto por uma epiderme
com aspecto quase normal, quase sem nenhuma alteração. De uma forma geral, o que a gente pode resumir é que ele pode ter 3 formas clínicas principais. Ele pode ser in situ, ele pode ser invasivo, ele pode ser metastático. De modo geral, o in situ é quando ele fica restrito à epiderme que ele se originou, ele não ultrapassa a camada basal. Já o invasivo, ele realmente ultrapassa essa camada basal. E o metastático, ele acomete regiões à distância. Nas formas in situ, ele possui 3 tipos, né? Que seria a doença de Bowen, que seria uma placa eritematosa, com a borda irregular, bem demarcada, tem uma crosta. Existe a papilose bowenoide, que ela acomete mais a região da genitália feminina e normalmente vai estar associada à presença do HPV, ou ainda a eritroplasia de Queirá, que já é um carcinoma espinocelular que afeta a mucosa peniana de homens não circuncisados. Normalmente ele é uma placa solitária, na maioria dos casos vermelha, um pouco endurecida, né, infiltrada. Ainda podemos ter o carcinoma verrucoso, que é uma forma incomum, mas que é importante citar porque ele é muito agressivo, mas raramente produz metástase. E dependendo da localização desse carcinoma verrucoso, ele vai receber nomes e denominações diferentes. Por exemplo, quando ele acomete a região genital ou perianal, na forma desse condiloma acuminado gigante, como a gente pode ver aqui na foto, ele é chamado de Buschke-Lowenstein. Quando ele acomete a região da plantar, né, formação verrucosa, muito semelhante a uma couve-flor às vezes, e ele surge às vezes por cima de uma verruga plantar, desenvolvendo uma úlcera, ele é chamado de cuniculatum. E quando ele comete a região da mucosa oral, ele é chamado de papilomatosa oral florida, tendo esse aspecto branco, lembrando também uma couve-flor. Bom, agora eu vou mostrar algumas imagens para que vocês gravem bem como seria o aspecto base do espinocelular nas diversas localizações. Lembrar que ele também pode acometer a mucosa, perfazendo 90% das neoplasias malignas da boca. Então, o que a gente vê nessas 2 fotos é a lateral de uma língua, uma placa endurada, e aqui no outra foto já uma pequena úlcera na lateral da língua. Nessa foto à esquerda a gente vê uma placa esbranquiçada, não removível e um pouco dolorosa, e nessa outra foto uma pequena úlcera que não fecha, já com evolução de alguns meses. Todas aqui são espinocelulares. Essa foto é da mesma paciente, mostrando uma lesão nodular, que é um espinocelular que cresceu sob uma lesão de uma leucoplasia que a paciente já tinha, que é uma lesão pré-cancerosa, que a paciente já apresentava já há alguns anos, consequente ao uso ao fumo crônico que ela fazia. Em ambas as fotos, podemos ver placas endurecidas, eritematosas, esbranquiçadas, não removíveis, tanto na lateral da boca, quanto na região interna da boca de uma mesma paciente. Outra lesão de língua, ambas no dorso, ambas com aspectos diferentes. Uma à esquerda nodular, já ulcerando, com um mau cheiro e um pouco secretiva, e a outra uma placa eritematosa, já um pouco diferente do resto da mucosa de toda a língua. 2 fotos agora ambas de língua, placas brancas bem aderidas, endurecidas, com meses de evolução, provenientes de lesões pré-cancerosas anteriores, ambas originárias de leucoplasia, e ambos os pacientes fumavam bastante. E aqui agora, os 3 pacientes são caucasianos, né, pacientes calvos ou que têm um pouco cabelo nessa região do couro cabeludo, o que faz com que essa área se exponha muito, pacientes que não usam chapéu.
Então, houve a formação de grandes lesões de ceratose actínica, como a gente vê aqui embaixo, e uma delas evoluiu para uma lesão inicialmente nodular, que depois ulcerou, formando um grande espino celular, que provavelmente deve estar cometendo também até a parte óssea. Aqui no dorso da mão desse paciente, na lateral da mão, também um grande espino celular, também originário sobre uma ceratose actínica prévia. E nesse outro paciente também um outro espino celular já ulcerado no centro. Então, lesão globosa, endurecida, infiltrada e no centro ulcerada. Lembrar também que quando um paciente apresenta um tumor de pele, ele pode padecer um outro tipo histológico. Por exemplo, essa paciente, ela teve a infelicidade de apresentar um carcinoma basicelular na lateral do nariz, um carcinoma nodular, né, e pigmentado, e no lábio inferior ela apresenta um espino celular. Então, sempre lembrando disso. Isso vai ser importante quando a gente pensar em termos de tratamento e prognóstico dessa paciente. Vamos lá. E o carcinoma espinocelular invasivo? Como nós já vimos antes, ele ultrapassa a membrana basal da epiderme. Normalmente é uma placa avermelhada, endurecida, que pode até ulcerar. É mais frequente em lábio inferior, orelhas, rosto, dorso das mãos, mucosa bucal e também na genitália externa. Já o metastático, ele pode atingir a pele e outros órgãos internos. São mais frequentes quando o espino celular acomete a mucosa, o dorso das mãos, ou então cicatrizes de queimaduras prévias. Então o que a gente vê são pápulas ceratóticas, que podem ser grandes ou podem ser pequenos nódulos, como a gente vê nessa foto. Então, dentro da cavidade oral, o paciente apresenta essa lesão, esse nódulo, tá? E que quando se examina a região cervical, existe uma grande massa tumoral, que é o acometimento do espino celular em toda a cadeia cervical dos linfonodos desse paciente, o que infelizmente caracterizou um péssimo prognóstico do mesmo. O tratamento, tanto do basicelular quanto do espino celular, o ponto fundamental de todo ele se chama bom senso, ou seja, vai depender das características do tumor, localização, tamanho, o tipo histológico, se é uma forma superficial, se é uma forma mais agressiva, né? Além disso, a idade do paciente, se ele apresenta comorbidades, a paciente tem marca-passo, não tem. Então, é fundamental o bom senso para que se adeque o melhor tratamento àquela melhor patologia naquele determinado paciente. E são diversos. Excerese cirúrgica, controle de margens, crioterapia, quimioterapia tópica, curetagem e eletrocoagulação. E é importante lembrar com relação a esses dois tumores. Não é preciso que se seja um dermatologista para se dar o diagnóstico ou suspeita de um câncer de pele. Então, quando existe uma pessoa que se queixa de uma lesão que não cicatriza, uma úlcera que se modificou um pouco seu aspecto, parou de cicatrizar, uma lesão que sangra, depois melhora, depois sangra de novo, em pacientes que têm um antecedente familiar de câncer de pele ou que já tenham tido um câncer de pele, pacientes muito claros, com a pele muito destruída pela ação do sol, em área fotoexposta, relatos de na infância ter tido muita queimadura solar. Tudo isso já é um indício de um câncer de pele. E lembrar sempre de olhar todo o corpo, porque quem tem um câncer num ponto pode ter no outro. E para fechar, vamos falar do tumor mais mortal da pele, que seria o melanoma. É um tumor sólido, maligno, oriundo das células melanocíticas, a transformação atípica delas. Ele tem uma frequência de 3 a 4% dos cânceres da pele, mas é o que tem maior morbidade e mortalidade. Por exemplo, cerca de 80% dos óbitos nos Estados Unidos, dos tumores cutâneos, é causado pelo melanoma, o que dá mais ou menos uma morte por hora. E ele vem aumentando exponencialmente a sua incidência nos indivíduos de pele muito clara. O INCA apresenta como incidência, diz que no Brasil vem aumentando bastante a incidência nos últimos 40 anos, havendo um surgimento de em torno de 5.500 casos
a cada ano. Lembrando que as estatísticas brasileiras, elas não são muito fidedignas, visto que aqui há muita subnotificação. Ele pode acometer qualquer idade, mas a maior frequência é de 4ª a 6ª década. É muito raro antes da puberdade. A incidência da criança é 100 vezes menor do que depois dos 15 anos. Então, na criança é mais raro ainda. Mas pode acometer qualquer lugar da pele. E um fator de risco importante é a genética, a mudança ou o aparecimento de nevos melanocíticos no corpo. E o principal fator ambiental de risco é a radiação solar. São considerados também fatores de risco indivíduos com a pele muito clara, olhos claros, que se queimam facilmente, e a presença de lentigos solares e lesões actínicas nessa pele. Lembrando que 80% da exposição solar cumulativa ela ocorre antes dos 80 anos da vida de um indivíduo, na fase na qual a atividade mitótica celular é muito aumentada. E como reconhecer um melanoma? Existe uma regra simples que a gente chama de regra do ABCDE, na qual a gente evidencia A de assimetria, ou seja, uma lesão benigna, se a gente traçar uma linha no meio, é uma lesão simétrica, diferente de uma lesão maligna. As lesões benignas já têm bordos regulares, as malignas já são bem irregulares com reentrâncias. As lesões benignas possuem uma cor homogênea. A lesão maligna, de um modo geral, é multicolorida, mais de um tom. As lesões benignas geralmente têm menos que 5 milímetros, já as malignas geralmente são maiores que esse tamanho. E é de evolução. É como um paciente vir e se queixar. Eu tenho essa lesão desde o nascimento e agora, de uns anos para cá, ela se modificou. Bom, os tipos principais de melanoma. Eu vou falar um pouco sobre o melanoma superficial, que é o mais frequente. Por que ele é o mais frequente? Ele apresenta uma fase inicial de crescimento lateral, que é confinado apenas à epiderme, ou seja, ele é in situ. E depois, só de alguns anos, é que ele vai evoluir para uma fase de invasão para crescimento vertical, invasão dessa derme. E aí, nessa fase, ele vai estar metástase e vai fazer disseminação hematogênica e linfática. Ele acomete preferencialmente o dorso dos homens e membros inferiores das mulheres, como a gente vê aqui, um dorso de homem. E essas outras lesões acometendo mulheres. Então, são lesões assimétricas, irregulares, multicoloridas, com área de regressão central. Então, bem típicas de uma lesão de melanoma. O nodular é o segundo tipo mais comum nos indivíduos de pele clara, mais frequente em tronco, cabeça e pescoço, e ele diferente, ele tem uma evolução muito rápida, ele já cresce, já se inicia invadindo a derme, mede de 1 a 2 centímetros, a sua coloração escura acinzentada, às vezes o nódulo pode crescer tão grande, ter um aspecto até de um lipoma, com tons de rosa castanho, e essa lesão pode ser A, o que infelizmente leva a um pior prognóstico. Então, como a gente pode ver na foto aqui, na fronte dessa paciente, é uma lesão nodular, meio rósea, né? Por vezes marrom e bem grande. Nessa outra lesão, a mesma coisa, uma lesão nodular, rosa, infiltrada, simétrica, irregular. E nessa outra lesão, uma lesão enegrecida, com um nódulo no centro dela, então ela veio se modificando. São 3 melanomas bem agressivos. A forma acral lentiginosa ela é menos frequente nos indivíduos de pele clara, mas é mais comum no negro, no hispânico, no asiático, com uma incidência de 12 a 22% no Brasil, uma evolução em torno de 2 anos, e ela acomete palmas e plantas, e também as regiões sublinguais. Então, o que a gente vê aqui na foto é isso, parece que o paciente sujou o calcanhar com piche, e é comum que ele venha com essa história, dizendo, eu sujei e não consegui limpar, então eu vim aqui no médico, porque isso aqui não é uma mancha, mas infelizmente já é um melanoma já bem avançado. Quando ele está na região subungueal, ele forma como se fosse uma listra na unha, uma faixa negra, às vezes geralmente maior que 6 milímetros de largura, e que pode pintar toda a unha de negro, tá? E inclusive pode destruí-la, e levando até a ulceração local.
E o lentigo maligno melanoma corresponde a apenas 5% dos melanomas nas superfície de pele clara, geralmente em área fotoexposta, né, região malar, dorso nariz, e ele tem um crescimento um pouco mais lento, ele pode ser uma lesão muito grande, pode chegar a vários anos. Então, como elas são? Por exemplo, nesse indivíduo que a gente vê aqui no braço, há uma lesão castanha muito grande, ela deve ter pelo menos de 8 a 10 centímetros, o paciente tem há anos, não deu a menor importância e foi achado no exame dermatológico. A mesma coisa nessa paciente da foto inferior, que apresenta uma lesão castanha na têmpora e que veio com uma queixa dela tendo um ponto um pouquinho mais escura que não estava antes. E eles podem, às vezes, apresentam grandes extensões, como a gente vê nessa região da região calva do paciente. Na verdade, não são dois melanomas, é um melanoma só que apresenta no centro uma área de regressão. Então, pelo seu crescimento indolente, muitas vezes ele não é tão valorizado pelo paciente. Vamos lembrar também que o melanoma ele pode acometer a cavidade oral. Então, valorizar quando o paciente contar de uma mácula ou uma lesão nodular negra nessa cavidade. E o que a gente precisa lembrar sempre? Que apesar do melanoma ser apenas 3 a 4% dos tumores, ele é muito importante porque tem uma mortalidade muito alta. A sua incidência vem triplicando nos últimos anos. Ele é muito agressivo, você vê, quando o Grupo Brasileiro de Melanoma tem como regra um paciente, uma lesão que tenha 0,7 milímetros de profundidade. Acima disso, ou seja, 0,8 milímetros, já se faz necessário o esvaziamento ganglionar de toda a área. Então, para você perceber como ele é agressivo. Existem vários tratamentos, como quimioterapia, imunoterapia, inibidores da JAK, mas definitivo ainda não existe. E o mais importante quando se pensa em melanoma é o diagnóstico precoce. E para finalizar essa aula, eu gostaria de lembrar a todos que para qualquer tipo de câncer de pele, de modo geral, o maior fator ambiental de risco é a radiação solar. Então, não é para se evitar a exposição solar, muito pelo contrário, mas que seja feita de forma consciente, protegendo pele, com protetor solar, camiseta, proteger os olhos com os óculos, o melanoma pode dar também na região dos olhos, lábios, evitar os horários de maior intensidade solar, como em torno das 12 horas, e ter uma especial atenção às crianças, evitando expô-las muito ao sol. Obrigada, espero que vocês tenham aprendido bastante.